Estamos começando mais um programa Cobogoz aqui no canal Marketing, também nas plataformas do Spotify e YouTube. E hoje, para variar, estamos com conversas assim que expandem a consciência. A gente, na verdade, vai ter uma aula hoje com uma pessoa incrível, né, Edi? Mais uma, muito especial e é impactante, eu diria. É impactante. Provocativo. Se a gente começa a gravar as conversas desde a hora que o convidado entra aqui, a gente, olha, vocês vão ter aí uma aula de MBA mesmo hoje. Porque hoje nós estamos com Ana Flávia Ribeiro. Ana Flávia Ribeiro, que me emocionou muito com um vídeo que eu assisti do TED Talks. E hoje a gente está com esse presente aqui com a gente. Eu vou deixar que ela se apresente, porque ela é fantástica e muito múltiplas e muitas facetas. É confuso pra caramba, né, nessa definição. Né? É um currículo extenso, né? E super inspiradora, né? Super. No TED você brinca falando não sei se é brincadeira ou se é verdade, você fala, eu sou uma bagunça. Eu sou uma que bagunça é essa, Boa. Ana? Bom, então, antes de mais nada, meninas, obrigada pelo convite. A delícia estar aqui com vocês. E sim, o café prévio à nossa conversa foi fantástico. Foi né? fantástico. Então, definição de Ana Flávia. Eu sou inimiga, tem os inimigos do fim e tem os inimigos do princípio, né? Eu sou inimiga das definições, mas vamos tentar facilitar a vida de todo mundo, porque é importante que as pessoas saibam com quem que elas estão falando, de quem que elas estão ouvindo o quê. Eu sou professora, eu sou filósofa e eu sou uma mulher de negócios. As três coisas, né? E parece que na cabeça das pessoas dá conflito quando você vira e fala que você é uma mulher de negócios e é filósofa, ou que você é uma professora e é uma pessoa que está lá no mercado atuando, mexendo com milhões e fazendo administração. Então eu sou essas três coisas. Mas paradoxalmente, talvez eu seja uma mulher de negócios que não liga muito para dinheiro, uma filósofa que não liga muito para os louros acadêmicos, mas professora eu sou com P maiúsculo. Então, se você quiser me chamar de alguma coisa, pode me chamar de professora. De professora. É isso. Que delícia, hein? Né? Eu amo filosofia. Jura? Eu estudo um pouquinho, né? Mas como curiosa mesmo. Então, acho que vale a pena você contar um pouquinho, né? Por que é tão relevante, né? A filosofia no mundo dos negócios. Boa. Você vivenciando os dois paradoxos aí, né? Beleza. Como que eles se juntam, né? Se unem aí em benefício de algo maior. As pessoas têm aquela imagem romântica de que o filósofo, né, é uma coisa meio, talvez Pondé, uma coisa meio Cortella, barbuda, senhorial, fumando um charuto, uma roupa né? de branco. Você Galvão, o terno, né, risca de giz, aquela coisa assim. É isso também, mas não é só isso, né? A gente não pode esquecer que os primeiros filósofos, eles oscilavam entre extremos. Ou eram homens muito ricos, como Platão, Aristóteles, que tinham uma condição econômica financeira, porque para filosofar você tinha que ter tempo. E para ter tempo, você tinha que ter seu domus, sua casa, você tinha que ser o senhor do seu espaço. Posses, né? Ou então, como Diógenes, que foi uma das linhas filosóficas mais interessantes, cínica, que não tem nada a ver com o cinismo de hoje, cínico porque era ligado a uma vida muito simples, como a vida de um cão, irrelevante como a vida de um cão, por isso que é cínico, né? De kinos, em grego, que é cão. Que era o total extremo, pobre, lixoso, andrajoso, mas extremamente irreverente e dono de uma mente aguçada. Então, as pessoas acham, né, que o filósofo está ali dentro desse lugar, e não. Na verdade, filosofia é para todo e qualquer ser humano, e mais do que todo e qualquer ser humano, acho que filosofia é para todo e qualquer ser humano do século XXI, que é o século mais pleno de paradoxos que a gente tem. E aí, como é que a filosofia entrou na minha vida? Eu sempre gostei muito de ler, né? Se eu tenho um defeito, é que eu não consigo estar em algum lugar sem alguma coisa para ler. Se eu não tenho nada para ler, eu conto azulejo, eu leio bula de remédio, é um negócio assim, eu preciso ler e ocupar a mente com alguma coisa. Eu sempre gostei muito de ler, mas eu fui criada por uma mãe muito guerreira para fazer a vida corporativa padrão. Vai estudar,
depois vai um bom emprego, vai fazer sua carreira, não vai lavar louça, você vai ter alguém que lave louça, coisa mais antiga, né? Coisa que dá até vergonha a gente pensar que a gente foi criada com esse olhar, né? Não, que lavar louça é uma vergonha, né? Não, lavar louça é a melhor coisa que tem. Filosofia na pia é uma das coisas que mais dá insight pra gente. Eu, pelo menos, adoro lavar uma louça, fazer uma faxina, me dar uma vassoura, coisa feliz da vida. Feliz da vida. Se eu não tô lendo, eu tô passando vassoura na casa. E eu fiz a carreira corporativa tradicional, né? Então, fiz uma boa faculdade, depois pude morar fora do Brasil, aprender idiomas, voltei. Quando eu voltei para o Brasil, internet estava chegando e ninguém sabia se era de comer ou de passar no cabelo, né? Ninguém sabia. E houve uma migração, acho que isso é dessa época, houve uma migração muito do pessoal da área de comunicação para os grandes portais, porque a internet era sinônimo de conteúdo. E eu fiz um caminho meio contrário. Eu sou formada em publicidade e marketing, mas eu fiz um caminho um pouco contrário. Quando surgiu a internet, queria entender de verdade o que era aquilo. Então eu fiz o de frente para trás. Eu saí do HTML, eu saí da landing page e fui entendendo os bastidores do mercado de TIC, né, de telecomunicação, de tecnologia da informação, e eu fui me especializando em projetos complexos. E aí minha carreira realmente decolou. Aí como gestora de grandes equipes de desenvolvimento de produto na área comercial, eu tive a oportunidade de trabalhar com monstros da tecnologia brasileira e no exterior. Eu vi as urnas eletrônicas sendo criadas pela equipe que estava do meu lado. Eu vi os caras discutindo os parâmetros de segurança. Eu pude trazer biometria para o Brasil, ser das pessoas que primeiro trouxe biometria, com todas as inferências éticas já agudas desde aquela época. Montei banco digital, fiz outsourcing de várias... Bom, enfim, fiz o que precisava fazer, ganhei dinheiro, fiz uma carreira legal, mas chegou um momento, estou com 56 anos, aos 47, 48, estava com a saúde já bem baleada. Cara, e era assim, não queria outro restaurante chique, não precisava de mais uma bolsa. As minhas filhas já estavam com um futuro mais ou menos, né? Nunca ninguém ficou milionário, não é isso, mas ok, né? Classe média, vamos lá, dá para ir. Fizeram o curso de inglês, uma pôde fazer intercâmbio, a outra não quis. Falei, a vida não pode ser isso. Eu não posso viver e morrer pelo quarter. E mais do que viver e morrer pelo resultado do quarter. O que eu estou fazendo com todo esse poder de fogo que a tecnologia está dando para a gente? E eu estava numa multinacional, na terceira maior multinacional do mundo, e eu comecei a ficar horrorizada da estreiteza de visão dos meus colegas. Eles tinham um verdadeiro canhão que mexia com a psique, com a vida, com a cabeça, com o comportamento de pessoas e de empresas, sem a menor consciência de como aqueles produtos tinham sido modelados, o que estava por debaixo daquilo, qual era a trajetória que se esperava ter daquilo, para onde aquelas empresas, aquelas corporações iriam caminhar, como é que as pessoas que estavam sendo atingidas por aqueles, manipuladas por aqueles produtos, para onde elas iriam, para onde a sociedade estava indo, e ninguém se perguntava. Todo mundo queria saber da comissão no final do quarto. Eu falei, gente, isso não pode ser vida. A vida não pode se resumir a isso. Aí me deu um ciricutico, me deu uma crise, nunca tinha deixado de ler. E lendo cada vez mais sobre o que estava acontecendo, eu falei, não dá, eu não quero mais fazer parte disso, por 2 motivos. Primeiro, que eu não acredito mais nesse modelo. Não é que eu não gosto de dinheiro, gosto, mas eu não acredito nesse modelo de constituição, de perseguição de felicidade como sinônimo de sucesso econômico, sem relevância. E segundo, a minha relevância de discurso enquanto uma pessoa que estava acostumada a dar conselhos e servir, porque vendas para mim sempre foi servir, eu gosto de servir as pessoas. E eu estava deixando de ter argumentos para dizer para as pessoas que o que intrinsecamente eu estava vendendo para elas como uma solução era efetivamente uma boa coisa. Eu pedi demissão. Aí teve um dia, aconteceu um negócio lá, falei, eu vou embora. Eu respondi direto ao presidente da empresa, bati na porta dele e falei, estou indo embora. Ele falou, você está indo para concorrência, Ana? Eu falei, não, estou indo para casa. Então não é aquele sabático bonito do LinkedIn, Disney, né? LinkedIn, porque é um sabático. Eu fui para casa beber, eu não sabia o que eu fazia da vida. Eu comecei a trabalhar aos 15 anos, com os 47, trabalhei, sei lá, 30 anos, não sabia o que fazer da vida. E aí, depois de um tempo bebendo,
meu ex-marido até virou para mim e falou, eu falei, putz, não, você tem razão, né? A gente para de trabalhar para isso. Falei, onde que está a resposta, né? Se a tecnologia está mudando tanto o mundo, está mudando tantas relações, por onde eu começo, né? Por onde eu começo a entender o que está acontecendo? Primeiro eu fui estudar tendências de futuro, acho legal, mas tendências de futuro padecem do mesmo problema de tecnologia, uma falta de imaginação crônica. As pessoas só repetem padrões passados, né? Elas não conseguem entender a verdadeira quebra de padrão, porque elas estão só repetindo o padrão passado. Mesmo o Farsight, o pessoal se utiliza de padrões de pensamento que são sempre os mesmos, e aí você só produz formas novas, mas que estruturalmente não são nada de diferente. Então, não é tendências de futuro. Falei, está no ser humano, mas aonde no ser humano? Aí, psicologia, eu falei, tá, legal, mas eu acho que em um semestre, fazendo 8 horas de psicologia por dia, eu mato Freud e Jung, talvez um pouquinho de psicologia positiva, tem mais do que isso. Tá na antropologia, eu falei, opa, aqui temos alguma coisa legal. Tá na sociologia, eu falei, opa, temos alguma coisa mais legal aqui. E, na verdade, eu fui dar com a mãe de todas as ciências, que é a filosofia. Porque da filosofia nasceu o resto, né? Na capacidade que você tem de articular racionalmente dúvidas maiores, e aí em todos os sentidos, dúvidas éticas, dúvidas societárias, dúvidas políticas, dúvidas metafísicas, dúvidas estéticas, tudo isso nasce na filosofia. É isso que eu quero fazer. Só que eu não queria ir para a faculdade pública, porque tem uma doutrinação chata, e eu não tenho mais idade para ser doutrinada por ninguém, não quero. Nem pela esquerda, nem pela direita, muito obrigada. Não é a respeito disso. E aí, eu conversando com o Pondé, ele falou, Ana, tem um lugar que eu acho que é para você. É a faculdade de filosofia mais difícil do Brasil. De cada 50 que entram, só um sai. Eu falei, que faculdade que é essa? Ele falou, vai lá no Mosteiro de São Bento. O quê? Ele falou, a primeira faculdade de filosofia da América Latina nasceu dentro do Mosteiro de São Bento. E eu acho ela a faculdade mais difícil do Brasil. Prestei vestibular em São Bento. É super fácil entrar, porque é impossível de sair, né? É isso. E o resumo da ópera, fiquei 5 anos com os monges, galera. 5, vocês imaginam? Eu e os monges lá, batina, não sei. Que maravilha. 5 anos estudando. E lá eu aprendi uma coisa muito interessante. As grandes corporações se baseiam todas em métodos que vêm organizacionalmente, tanto do exército quanto da igreja, porque são as instituições mais perenes, né? Eles são moderníssimos. Não nem infraestrutura, cadeira dura, um banco ruim, a cantina é maravilhosa, né? Os monges, cerveja dos monges é maravilhosa, mas a estrutura em si é de mosteiro mesmo, aquela coisa meio... Mas eles são muito modernos na amplitude de pensamento, porque como eles têm uma visão longa, sistêmica, temporal, que não é a visão semanal, não é a visão do quarter, não é a visão do ano, eles armazenam isso e procuram passar isso numa ótica temporal grande. Isso te acalma a ansiedade e te ajuda a olhar no longo termo, né, em um período mais longo. E aí você começa a achar os pontos de convergência, você começa a entender que coisas que a gente vive e acha que nasceram hoje bobagem, nasceram há 8, 10, 12, 15 mil anos atrás, você vai fazendo esse mapeamento, né? O fato de ser uma mulher de tecnologia, eu não vou dizer que eu sou ateia, mas eu sou agnóstica, né? Toda tatuada num universo eminentemente cristão, foi um choque? Para eles, nenhum. Fui extremamente bem tratada, extremamente bem acolhida. E aprendi a ver os paradoxos deles mesmos. E aí eu estudei filosofia com eles durante 4 anos e meio, quase 5 anos. Assim, o melhor período da minha vida foi lá, de verdade. De verdade. Cadeira dura, desconfortável, aulas que são 4 horas seguidas e você não pode abrir a boca. Porque filosofia é assim, você só abre a boca depois que você lê o livro inteiro para fazer uma pergunta para o professor. Mas eles te dão uma coisa que ninguém mais te dá nessa vida hoje, que é tempo. Você tem o tempo de refletir, de absorver, de aprender e de mastigar. E aí, por mais sorte que juízo, terminado esse período, passado a pandemia, o que aconteceu? Inteligência artificial, gente, que pirou a cabeça de todo mundo. Então, eu era uma mulher formada em tecnologia, com experiência na vida corporativa, com uma bagagem fecada de filosofia, podendo falar dessas questões mais amplas nessa dupla chave, minha carreira voltou a decolar.
sem eu precisar procurar, sofrer, me descabelar. Então hoje, e a tecnologia, eu saí da tecnologia, mas a tecnologia nunca saiu de mim, né? Eu sempre prestei projetos nesse meio tempo para quem me procurasse. Então, na verdade, as oportunidades elas foram se consolidando à raiz do que eu pude aportar nessa junção de mundos, porque o mundo não está suportando mais especialistas que só sabem falar daquilo ou fazer aquilo e não conseguem olhar sistemicamente. O mundo dos negócios não está aguentando mais isso. Então, quando se fala de liderança ambidestra, de liderança sistêmica, de um olhar mais amplo, o que você está pedindo a gritos é gente que tire a carcaça, né, só do olhar do quarter, tem que olhar o quarter também, mas que você olhe para o lado e fala, meu, é muito maior. E dentro desse mundo muito maior, onde a gente está perdendo a maioria dos referenciais, como é que eu, ser humaninho, me localizo? Como é que eu, líder ou liderado, me localizo? Como é que eu, dono de empresa, que tem uma pancada de salário para pagar, me localizo, eu localizo o meu estar no mundo, né? Então, hoje eu trabalho com isso, eu dou muita aula, eu dou muita palestra, eu coordeno um MBA de inteligência artificial e business dentro da SPTech, e eu ainda faço a parte de direção de uma venture que tem 10 startups debaixo dela. Eu vou tirando de pão dos chapéus. Aí você me pergunta que hora que eu durmo, eu não durmo. Exatamente, eu perguntei, como que você faz tudo isso, né? Não durmo, o braço cai de dor, né? Vamos que vamos. E dentro de tudo isso que você trouxe, esse conceito de polimatia, ele rege essa estrutura? Como que... Explica um pouquinho para essa nossa audiência. A gente se conheceu, a gente se conheceu discutindo isso, tá? Explicando o que é polimatia. Polimatia é uma palavra que vem do grego. Poli, muitos, mate, de matemática, né? Mate é uma unidade de conhecimento. Então, um polímata, um polimatê, é alguém que tem várias cápsulas ou unidades de conhecimento dentro de si. É uma maneira de estar no mundo onde toda a tua relação com o outro e com a vida se dá através de uma mediação de acúmulo de conhecimento. Não é ser sábio de sofá, não é ser o cara da biblioteca, não é isso. Um polímata é alguém que tem 3 grandes características. Primeiro, ele tem um ou mais pilares de conhecimento profundo. Então, os grandes polímatas todos ou eram matemáticos, ou eram físicos, ou eram químicos, ou eram biólogos, ou eram filósofos, ou eram historiadores, homens e mulheres que têm pilares de conhecimento muito profundos sobre um determinado tema. E ao longo dessa jornada, o que essa galera foi se dando conta? Que só aquele conhecimento especializado muito profundo, apesar dele te ancorar no mundo, ele também te acorrenta. Né? A ancoragem é necessária, o acorrentado de visão não dá mais para ser. Então, essa galera abre outros campos de conhecimento que normalmente não tem nada a ver com esse campo. Então, é muito normal você ver, sei lá, CFOs indo estudar hoje psicanálise, psicanalistas indo estudar neurociência e biologia. Por quê? Porque esses outros pilares profundos de conhecimento, em um determinado momento, eles começam um processo de convergência, né? Você entende como aquelas disciplinas elas vão convergendo. E aí vira essa capa de abrangência. Então, pilares especialistas são fundamentais, pilares convergentes acontecem naturalmente. Só que onde que está o verdadeiro pulo do gato? É quando você é capaz de fazer com que esse grupo de conhecimentos, ele se transforme em algo, via essa mescla, em algo útil, novo e adaptativo do mundo. E normalmente você faz isso como? Colocando essa tua polimatia em contato com a polimatia da pessoa que está do lado. E você forma equipes que são devastadoras. O melhor exemplo, apesar de eu não gostar da figura dele, ter sérios reparos em relação a isso, é o Steve Jobs. O Steve Jobs, ele só se cercava a relação de confiança dele eram com outros homens e mulheres que comungavam essas características com ele. Então, você pega o Johnny Ive, né, que é o designer-chefe do iPhone, ele era, de per si, um baita de um designer. Mas depois ele se formou em engenharia da computação. O Steve, o Wozniak, que trabalhava com ele, a mesma coisa. O cara era um fera, né, na engenharia da computação e na programação. Mas depois ele foi estudar sociologia. O próprio Jobs tinha essa ambidestria, né? Ele era um cara extremamente racional, analítico, mas era louco por psicodelia e caligrafia. Então, ele só se cercava de gente similares, com essa similitude. E eu acho que essa é, sim, a grande disciplina de formação intelectual
que pelo menos nas minhas equipes eu procuro fomentar e gerar. E eu tenho visto cada vez mais interesse genuíno das pessoas entenderem que isso não só é uma forma de você se manter relevante profissionalmente, mas é uma forma de estar no mundo. É uma forma de estar pacificado. Você pode mudar de profissão, você pode mudar de interesses. Não, você não tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade porque você abriu 5, 6 leques de interesse ao mesmo tempo na tua vida. Isso é do ser humano, bicho. A gente sempre foi assim. Cara, cajado nas costas, mochilinha nas costas, você caçava mamute, coletava ervas, fazia remédio, costurava a tua própria bota. Da natureza do ser humano desenvolver várias habilidades. Foi o século XVIII, XIX, XX, XXI que convenceu a gente que a gente tinha que estar numa caixinha e lá ficar. E aí, quando eu descobri isso, e aí filosofia e tecnologia, aí a coisa fez todo sentido. Encontrei minha tribo. Encontrei e formei uma tribo, tá? Tem uma tribo que a gente, tem mais de 600 pessoas que a gente conversa muito a respeito disso, que se chama tribo polímata. É gente que buscou a autorização para desenvolver interesses múltiplos e simultâneos na vida, sem ser chamada de pouco focada, dispersa, jack of all trades, né? O senhor de todas as coisas, sem ser especialista em nada. Porque não é a respeito disso. Não é a respeito disso. É um jeito de estar no mundo. Eu estou encantada. Legal, né? Mas é muito legal isso. Maravilhoso, né? Um aulão mesmo. E aí eu fico pensando aqui, né, nessas provocações todas, Ana, ainda, né, sobre o mundo corporativo, claro. Né? A gente falou um pouquinho antes sobre essa alta performance, né? Essa busca incansável por alta performance. Como trazer para esses ambientes, né, essa visão até mais sistêmica na sua avaliação? Alta performance, ela tem, na verdade, a gente confunde alta performance com alta intensidade, né? Eu gosto da seguinte analogia: uma usina nuclear produz a energia nuclear como? Você tem uma vareta de bório, que é o material que você coloca dentro de um tanque de água, e na hora que a água, em condições especiais, na hora que aquela vareta entra em contato com aquela água, ela entra em fissão. E aquilo vai girando as turbinas, né, da usina, e você produz energia elétrica, e é literalmente dessa maneira, né? A questão é que a vareta de bório ela vai sendo consumida ao longo desse processo, né? Então, muita gente acha que alta performance é ser a vareta do bório. Não é. A alta performance é você ser a turbina que está sendo girada. E o que acontece? A intensidade, ela não é a intensidade da entrega pessoal, da dedicação. Eu acho que a grande característica do líder de alta performance é que ele forma a sua equipe. Você entende? Um líder de alta performance não é aquele que chama para si toda a responsabilidade, aquele que bate todas as metas, aquele que entrega todas as metas. Não. Para mim, ele tem clareza de ele tem 3 características. Primeiro, clareza de visão e limpidez de raciocínio. Clareza de visão. Clareza de visão é essencial. Segundo, ele é um formador de equipes. Então, a partir do momento em que você age como se todo mundo que está do seu lado fosse seu potencial sucessor, você tem 2 alternativas. Ou você entra no modo de autodefesa, você se fecha, você quer fazer tudo, resolver tudo, você vira um monstro, porque você não vai conseguir dar conta de nada. Ou você começa a tratar aquelas pessoas do lado como teus pares e efetivamente como se qualquer um deles pudesse sentar na sua cadeira. Você distribui as tarefas. E a equipe de alta performance tem a relação de confiança baseada nisso daí. A confiança que eu tenho que aquelas pessoas que estão ali, elas poderiam tranquilamente estar na minha cadeira fazendo o meu papel. E é isso que torna a equipe capaz de gerar o resultado sustentado, porque um cansa, o outro assume. Um não aguenta, o outro vai. Enquanto um está apagando o incêndio da inovação, o outro está tocando o dia a dia. Então, a liderança de alta performance, a equipe de alta performance, é literalmente aquela onde todo mundo podia estar sentado na minha cadeira. E todo mundo que está na minha equipe pode estar sentado na minha cadeira. Não tem, né? Então, só que isso precisa do quê? Confiança. Você despir do ego, você precisa tirar a capa do super-herói, você não é o super-homem, você não é a Mulher Maravilha, você não é imprescindível. Você está construindo um legado.
Você está construindo a herança. Então, a alta performance é isso. E outra, é metrificar, né? Aí tem que saber, você tem que saber usar dados, né? Não é só agir na intuição. Efetivamente, você tem que saber mensurar o resultado. Então, a liderança de alta performance é aquela onde qualquer um podia estar sentado na tua cadeira, sem problema nenhum. Agora, vai aguentar lidar com isso? Ainda nessa questão da liderança, nos bastidores você estava comentando que você fez aí, né, 9 cursos de liderança. Foi. E, nossa, quantos cursos! E você falou que existe também, dentro disso que você acredita, e do que você colocou aqui também do Quarter, alguns elementos que são essenciais, como, por exemplo, até mesmo o pensamento sistêmico. Né? Como que se aplica esse pensamento sistêmico numa corporação? Então, vamos lá. Eu gosto muito de ir por analogias e exemplos que eu acho que facilita, tá? A gente pode passar pela teoria, mas vamos ficar sacal, vamos... E tem muitos empreendedores aqui, né, assistindo então, a gente. olha lá, gente, H1, H2, H3, tá? Então vamos falar de horizonte 1, 2 e 3, ou vamos falar de desdobramentos de nível 1, 2 e 3. Sim. Então vamos pegar aqui sei lá, uma empresa de painéis solares. Vamos imaginar isso, eu trabalho com painéis solares, eu trabalho com energia elétrica, eu trabalho com venda de maquiagem, representando a Avon. Não interessa, o que você quiser, tá? Quando você toma uma decisão, ou quando você tem que fazer alguma coisa, o ideal é você sempre olhar as consequências que a gente chama primeiro, segundo e terceiro nível. Se você conseguir, em uma tomada de decisão, parar 10 minutos e pensar, e aí eu já vou explicar, qual é a consequência, o impacto de primeiro nível, o impacto de segundo nível, o impacto de terceiro nível, pronto, você já tem visão sistêmica incorporada dentro de você. Então, normalmente, o impacto de primeiro nível de uma tomada de decisão é aquilo que afeta você e a sua equipe diretamente. Eu trabalho sozinho, então você é seu cliente, diretamente. Ou você e a empresa na qual você pega a maquiagem para revender. Se eu tomar aquela decisão de comprar mais rímel do que base, porque eu acho que agora é carnaval, e no carnaval o pessoal gosta de pular sem ficar sua muito, sem o olho borrado, como é que isso vai estar dentro do resultado daquela coordenadora de vendas que está fazendo uma promoção e uma campanha? Vai funcionar ou não vai funcionar? Para mim ou para ela? Será que se eu levar essa ideia para aquela coordenadora regional, ela não pode lançar uma campanha específica de rímel para o carnaval? Eu estou colocando exemplos assim. Sim. Ou se você é coordenadora de uma equipe de vendas de maquiagem, será que a gente não pode fazer uma campanha de rímel à prova d'água para o carnaval? Como é que a gente faz isso? Aí você junta a sua equipe e você olha em conjunto qual vai ser. Mas se a gente fizer isso, talvez a gente não bata a meta. Mas talvez se a gente vender 450 rímels, isso compense a não venda de batom que a corporação estava querendo desse ano. A gente consegue ou não consegue? Esse é o primeiro nível. O impacto de segundo nível é como é que fica isso em relação aos demais elementos da cadeia, né? Será que se eu trouxer essa ideia, meu cliente vai gostar? E se o rímel não for bom? E se o rímel escorrer? Roberta, vem cá, ela vai pro baile funk, passa isso daí, pinga de suor até não poder mais e volta pra gente e diz se funciona. E, não funcionou, então muda, né? Esse é o impacto de segundo nível. É aquela solução nos demais atores da cadeia que não estão diretamente ligados a você e a sua equipe. E o terceiro nível é como é que fica aquela iniciativa frente ao mercado como um todo. Se aquela ideia for muito legal, talvez a sua supervisora leve para a mulher de marketing da Avon e a mulher de marketing da Avon veja que aquilo pode virar uma campanha global. Ou você pode bater na porta do marketing da Avon e dizer: Avon, no carnaval do ano que vem, além do rímel, será que não dá para a gente colocar um batom à prova de mononucleose, sei lá, né, que o povo pega aí de tanto beijar? E aí vai. Então, toda tomada de decisão, por mais simples que ela possa parecer, ela sempre tem uma consequência de primeiro, segundo e terceiro nível. O mero fato de você gritar com um subordinado, numa sala de reunião, num espaço onde os demais elementos da cadeia estão ouvindo, gera um impacto de segundo e de terceiro nível. Então, visão sistêmica nada mais é do que isso. É lembrar que sim, a asinha da borboleta batendo aqui gera o tufão lá na Noruega, porque é verdade. Existe isso.
é que algumas dessas consequências, elas são que nem quando você joga uma pedrinha no lago, né? A onda vai abrindo, vai se formando e às vezes a onda morre. Agora você pega uma corporação que tem 15 mil pessoas jogando pedras simultaneamente no lago, tomando decisões diariamente. Essas ondas, em algum determinado momento, elas vão se chocar, elas vão confluir. E aí a gente perde a limpidez da visão daquilo. Então é isso, toda tomada de decisão, não importa qual seja, ela tem um impacto de primeiro, segundo, terceiro nível. Isso é visão sistêmica. Não precisa ir muito mais do que isso, porque não tem muito mais do que isso. Muito bom. Legal, né? É muito. Não, a gente já vai fazendo alguns raciocínios aqui. Agora, Ana, você é uma potência, né? Te ouvir é uma delícia. Obrigada. É verdadeiramente muito bom te escutar. E aí, eu fico pensando nas mulheres, né, que vivenciam muitos desafios no dia a dia e olham muitas vezes para algumas mulheres e falam assim, nossa, como que ela consegue? Você fez uma transição, né? Você fez uma transição saindo do ambiente corporativo, mas ainda segue ligada de alguma maneira com as startups. Eu só não uso salto alto, tá, gente? O resto eu sou. E tem ainda, né, outras atividades que você incorporou ao longo da vida, você não para, né? E é inconformado e quer sempre aprender mais, o que é, né, viciante. É prazeroso. É prazeroso, gente. Muito, sem dúvida. Você teve que abrir mão de algo? Como foi essa construção aí? Até para a gente incentivar, né, e mostrar um pouquinho que a transição, talvez o caminho, né, não seja tão simples, mas que vale a pena e como pode ser mais suave. Tá. Estava conversando sobre isso, né? Principalmente mulheres de 40, 50. Né? Homens e mulheres, mas muito mais mulher, porque mulher é mais inconformada mesmo, né? Acho que a nossa própria natureza hormonal mesmo faz com que a gente seja mais inconformado mesmo. Tem uma expressão que é trade-offs, ganhas e perdas, né? Então, eu odeio, a gente estava falando disso também, eu odeio aquela atriz da Globo que tem A Vida Ganha e vai dizer para a Dona Maria, que sou eu, o que a Dona Maria precisa fazer para ser feliz aos 50, né? Quer fazer ginástica, levantar às 5 da manhã, beber muita água, cuida da pele, que mais que tem que fazer? E aí você tomar suplemento, aí você toma suplemento, né? Você cuida do filho e tem... Isso. Exato. Cara, é assim, gente, isso não existe, isso é mentira, tá? Não acreditem nisso, as bolinhas elas vão cair, a gente joga os pratinhos e os pratinhos quebram. Alguns vão cair. Muitos quebram, e alguns quebram e nunca mais são rompidos. Quando você quer, ou quando você sente que a coisa não está mais te satisfazendo no ponto de vista de que é como se tivesse uma película, sabe uma película na frente do nosso olho? Você está vendo a paisagem, você tem uma película ali na frente, você acha que tem um algo melhor, um algo mais brilhante por detrás daquela película. Você tem que ir lá rasgar aquela película. Quando você rasga aquela película, a luz do sol é tão forte que ela pode ferir seu olho. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, há muita perda. E o principal do ganho é justamente a perda. Porque a gente tem que perder para poder abrir espaço para entrar um novo. Então, assim, cabeça raspada. Gente, eu abri mão do cabelo para poder entrar uma outra coisa. Amo o salto alto. Não tem mais joelho para salto alto. Eu abri mão do salto alto para poder caminhar com firmeza na rua. Eu abri mão de um casamento de 22 anos para poder entrar um outro casamento no lugar. Eu abri mão da bolsa chique e de viagem internacional 2 vezes por ano, ou 1 vez por ano, num hotel XYZ, etc, etc. Só que eu coloquei uma felicidade enorme. Eu tenho um trailer, né, gente? Então, de vez em quando vai o trailer, né? Ele custa 10 conto por mês, a viagem custa 100, né, meu? Aquelas coisas. Eu tenho um trailer. Então, assim, você tem que perder. Eu perdi um casamento, eu perdi cabelo, eu perdi o salto alto, eu perdi o CNPJ e o status. Porque uma coisa é a Ana Flávia, da Oracle, da IBM, da Capgemini. Eu perdi o CNPJ. Hoje eu sou a Ana Flávia da Ana Flávia. Você entende como é difícil a gente fazer isso? Então, uma mulher de 50 anos que esteja disposta a virar a própria mesa, ela tem que saber que vai ter perda, sim. E só através da perda é que vai entrar uma outra coisa. O colágeno que ela vai perder vai ser compensado com injeções de colágeno, sim, mas provavelmente com um cérebro muito mais poderoso do que uma menina de 20 anos que está explodindo de colágeno. E a menina de 20 anos não vai conseguir ter o cérebro poderoso de uma mulher de 58 anos, que, aliás, é o auge cognitivo, tá?
Um dos auges cognitivos da gente é aos 60 anos. Não acreditem que aos 60 anos é declínio, é auge cognitivo. Então, assim, me incomoda esse discurso das redes de que o 50 é o novo 30, é o novo 40, o 50 é o 50, é o 50, o 60 é o 60. Um período de intensas perdas para que hajam intensos ganhos. Não tem como. Então, assim, o que você está disposta a deixar para entrar um novo? Se você não estiver disposta a deixar nada, não vai entrar nada de novo. Olha, eu tirando meu salto alto agora. Vamos chegar. Eu só uso tempo. Vamos fazer um programa diferente. Descalço, delícia. Isso aí, vamos tirando os paradigmas. Tirei já faz tempo. Liberando. Você é verdade. Não, mas eu queria poder usar salto, tá? Eu acho lindo. Não, acho lindo. Não, analogia. Mas é isso. Acho que é importante a reflexão, né? A gente não pode ter tudo e não vai ser tudo. Que é essa outra coisa. A gente está na ditadura do que felicidade é igual ao máximo. É o máximo de cabelo bonito, é o máximo de pele bonita, é o máximo de magreza, é o máximo de saldo na conta corrente. Sim. Até bom ter saldo na conta corrente, até bom ter muito cabelo, acho lindo seu cabelo, by the way, das duas. Mas, gente, não é isso. Não é isso. A felicidade não é o acúmulo de pequenos bem-estares. Caminante, no hay camino. El camino se hace al caminar. O próprio conceito de felicidade, ele tem que ser mutável. Senão a gente vai viver numa infelicidade perpétua. Ainda mais hoje, né? Então, como é que a gente estava falando? Que felicidade é o resultado da sua realidade subtraída das suas expectativas. Né? Então, assim, tem que ter sonho, tem que ter sonho, tem que ter desejo? Claro que tem que ter desejo, mas que o desejo seja mola de acontecimento e não fonte de frustração. E do jeito que eu vejo as coisas hoje, é fonte de frustração. Por quê? Porque a gente foi ensinada que é no acúmulo das camadas, a cara da Kim Kardashian, que a gente estava brincando. Né? A psique feminina hoje é uma grande Kim Kardashian. Você tem o primer da felicidade, aí você tem o sticker do bem-estar, aí você tem a base da autorrealização, aí você tem o pó iluminador do reconhecimento do mercado, aí você tem o rímel postiço. Cara, a gente tá a cara da Kim Kardashian, a nossa psique é a Kim Kardashian. Camadas e camadas e camadas de coisas que a gente já não sabe mais o que a gente é. Então... Esse distanciamento dessa identidade, né, desse olhar interno. E aí fica todo mundo com cara de cantor sertanejo. Fica todo mundo com cara de Kim Kardashian, sabe? Nada contra, é linda, mas pô, não quero essa Kim Kardashian, sabe? Eu acho que é esse cuidado, né, dos extremos. E a gente, muitas vezes, aquilo, né, o excesso, né, e essa busca, às vezes, do externo, para não olhar o externo, todo excesso esconde uma falta, né, tem essas que... Eu até acho que é uma bolha, obviamente a nossa bolha, tá? Então, mulheres razoavelmente bem-sucedidas ali no século XXI, etc., num nível de infelicidade que me assusta. Sim. De verdade me assusta. O nível de infelicidade. Eu vi uma pesquisa outro dia, já tem uns 2 meses, 58% dos executivos brasileiros tomam bolinha. Eu vi isso também. Você entende? Então, assim, sabe o que significa? Da média aqui, 2,5 de nós está tomando bolinha. Porque é isso, tá? Seja antidepressivo, seja... Vem Vance, antidepressivo, não sei o que lá do cabelo, Tadalafila para não sei o quê, Viagra para não sei o quê, caneta emagrecedora para não sei o quê. Quer dizer, está todo mundo se dopando de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Nada contra. A nossa relação de espécie com as drogas é simbiótica. O ser humano sempre se drogou, o ser humano sempre foi em plantas, sempre foi em substâncias exógenas, né, que são vem de fora para dentro, casca do salgueiro, aspirina, etc, etc. Né? O ser humano sempre se apoiou na relação com o mundo, né, trazendo as coisas para o nosso corpo para tentar conquistar um maior bem-estar. Nada contra, gente, não sou contra, tá? Tá tomando sua droga, tá feliz, vai lá, segue, é por aí mesmo. Mas a questão é que uma coisa é você fazer isso para conquistar um bem-estar ou uma iluminação. Ou para ser aceito, talvez, né? Não, a outra coisa é para você tapar o buraco da infelicidade.
que é o que eu acho que está acontecendo, tá? Então, a felicidade exógena, né? A gente acha que a felicidade é exógena, né? É extrínseca, ela vai vir de fora para dentro, seja através de droga, seja através de um bônus, seja através de um casamento melhor, de uma viagem que eu não fiz, um restaurante que eu não comi. Quantos restaurantes bons vocês foram no último ano? Quantos de verdade vocês lembram da comida? Bate uma aposta que pouquíssimos. Pouquíssimos. Isso me fala de alguma coisa, né? Me fala de um buraco que a gente quer tapar ali e que não é. Por isso que a filosofia, para mim, foi um achado. Por isso que eu acho que filosofia, psicologia, antropologia, essas matérias mais densas que tratam da condição humana, elas são provavelmente um dos melhores remédios que a gente tem hoje no século XXI para a busca do sentido da vida. Que, no fundo, quando a gente usa caneta emagrecedora, quando a gente toma remédio disso, remédio daquilo, a gente está procurando dar um sentido para a nossa vida, né? Muito bem. Estamos encaminhando para os momentos finais. Jura? Gostaríamos de continuar mais. Ficaria aqui, mas eu quero muito que você fale também. A gente não falou ainda do MBA da SPTech, né? Que xodó! E da Rocket. E como que você, como a gente tem aula com você, porque eu quero continuar a aula também. Eu tenho uma preguiça, engraçado isso, né? Gente, de verdade, eu já cheguei a dar, na pandemia, eu cheguei a dar aula para 1.200 pessoas online durante 9 horas seguidas, fazer isso de graça, porque era um jeito que a gente tinha de se comunicar com a galera, né? E até hoje as pessoas me pedem, Ana, pelo amor de Deus, volta. É que exige uma voltagem emocional intensa, né? E eu não consigo não ser intensa. É o meu jeito, a varetinha de bóreo tá lá gastando de vez em quando, preciso lá trocar a varetinha de bóreo, ficar em silêncio uma temporada, né? Eu faço isso de vez em quando, eu fico muda. Alguns dias fico mesmo. Alguns dias em silêncio, muda, porque é o jeito que eu tenho de repor as energias. Então, eu gosto muito da aula, eu gosto muito de dar palestra, eu gosto muito de trazer esse tipo de conversa para cima da mesa, porque eu acho que são as conversas que efetivamente ficam, né, na cabeça das pessoas, e elas, o que você vai fazer com aquilo é problema seu, mas eu te dei uma sementinha, você vai germinar? Beleza, não vai jogar fora, paciência, você escolhe o que fazer. Só os adultos na sala nessa hora, né? Então, como é que eu mato essa vontade? Então, primeiro assim, muita empresa me chama para dar palestra e para dar aula. Então, assim, curso de liderança, curso de, isso que a gente está falando, de ambidestria, me ajuda a botar a cabeça dos meus executivos no lugar, estamos com um desafio de vendas aqui, como é que eu dou uma chacoalhada nessa galera, como é que eu dou uma chacoalhada na minha alta liderança, planejamento estratégico. Então, muita empresa me chama, precisamos fazer o planejamento estratégico, preciso de um olhar mais amplo, sistêmico para o mundo, quais são os vetores do que está impactando o meu modelo de negócio, etc, etc. Então, eu tenho muito cliente que me chama para isso. Eu tenho a Rocket Base também, né? Que é a empresa que eu trabalho, que é a parte de startups. Mas deixa ela quietinha lá, porque é tanto babado que não dá nem para falar muita coisa. E tem a SPTech. A SPTech é uma faculdade maravilhosa. Quem não conhece, conheçam. São Paulo Tech School, SPTech School, que foi criada há mais ou menos uns 8 anos por um casal, pelo Ale e pela Vera, que tinha um sonho de fazer com que a educação tecnológica provesse ao mercado não somente os melhores profissionais, mas os melhores profissionais que não teriam chance de ser os melhores profissionais se a SPTech não estivesse na parada. Então, ela pega majoritariamente alunos com uma situação econômica mais humilde, tem um processo muito difícil de entrar, mas que não é um processo tradicional, usa-se o Enem, mas usa-se uma série de outras coisas também, e basicamente desde o primeiro dia, o primeiro ano o aluno não paga, a partir do segundo ano, quando ele entra nos estágios que são providos por uma das 60 empresas parceiras, aí tem Accenture, tem Atos Origin, tem Vivo, tem um bando de empresa grande, aí ele começa a pagar a faculdade. Muitos são os primeiros da família que frequentam. E você sabe qual é o índice de contratação dessa molecada como estagiários para efetivados? Quase 80%. E não chega a 100% porque muitos são levados para outras áreas da empresa para poder fazer a rodagem. Por que eles têm esse êxito? Porque desde o primeiro dia, a Vera, que é a diretora, estabeleceu um cronograma enorme de tratamento de habilidades e competências socioemocionais. Então, eles aprendem Python, aprendem a programar, aprendem ciência da computação, aprendem desenvolvimento de sistemas,
trabalham em PBL, em Project Based, né, sempre resolvendo problemas, muito focados em tarefas práticas e objetivos do mercado, mas eles são preparados desde o primeiro dia a saber o que é estar em um ambiente organizacional. E aí pode ser uma empresa, pode ser escola, pode ser reunião de pais e mestres, condomínio. Então, quando eles entram dentro das empresas, eles são disparados os melhores estagiários, porque eles têm um grau de maturidade avassalador. O projeto é encantador. Eu sou apaixonada pela SPTec, apaixonada. O que a Vera e o Ale fizeram ali é inacreditável. E eles me chamaram para coordenar o MBA, a pós-graduação. Então, agora a gente já está com a primeira turma, que é de Inteligência Artificial e Business, um sucesso, turma lotada, comendo solto. O pessoal vai sair de lá, fera nisso daí. E é o que eu faço. Hoje, assim, que mais me enche os olhos. Quer uma aula minha? Me chama, a gente conversa, monta uma turma. Quer uma palestra minha? Me chama, a gente conversa, eu vou até a tua empresa, a gente faz. Quer conhecer o MBA da SPTec? Vai lá. E quer só me chamar no LinkedIn, passar mensagem, contar uma piada e mandar um M? Bora, também gostamos. Qual que são suas redes? Acho que vale Eu deixar sou péssima, aqui, né? AnaFlávia.polimata. Isso, é isso, né? AnaFlávia.polimata, as pessoas conseguem te encontrar, inclusive, no Instagram. Isso, é no Instagram, né? É, Instagram. Isso. E tem LinkedIn. Vamos lá, o LinkedIn é Ana Flávia Ribeiro. Ah, pronto, com 2 N's. Essa é a única coisa que eu sei. Mas maravilhoso papo. Gente, eu queria ficar mais horas. Falei certinho. Teremos próximas, né? Sem dúvida nenhuma. Tem Sim, muita a gente precisa marcar. Já pode, uma consequência disso é como é que eu me posiciono num mundo onde uma outra entidade, que é a IA, caminha em paralelo comigo na vida. Sim. Né? Como é que isso fica na minha relação laboral, mas como é que isso fica na minha relação sistêmica, familiar, psíquica, né? Porque vai mudar. A gente só levantou a ponta. Então, gente, teremos segunda rodada com Ana. Imperdível. Parte 2, parte 2, galera. Sem dúvida. Né? Assim, continua. To be continued. Continua. É isso. Então, ó, já para o início do ano, para a gente ter aqui. Bora. E, né, abrir 2026 com chave de ouro aí. Vocês descansam, eu descanso um pouquinho. Né? A gente troca uns livros, aquele lá que a gente falou. E estaremos aqui. Contato. Adorei. Muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo aqui com a gente, por compartilhar esse conhecimento maravilhoso que você tem. E muito obrigada a você pela sua audiência, esse bate-papo inspirador que com certeza aí você vai compartilhar com seus amigos, né, com quem é especial para você. Não deixe de compartilhar. E não deixe de seguir também a nossa produtora que oferece esse conteúdo para você, que é a Empreiteira Digital, lá no Instagram e também no LinkedIn. A gente se vê no próximo episódio. Até lá! Até lá!